O sol do verão de 1340 incidia sobre os campos ao redor do castelo de Guimarães, delineando as muralhas como uma promessa ou como um presságio. Dentro do castelo, os preparativos para o casamento entre o príncipe Pedro de Portugal e Constança Manuel de Castela estavam em marcha acelerada. Os mosaicos do grande salão eram polidos para refletir um novo futuro entre dois reinos, mas nos cantos escuros, os sussurros falavam de perigos ainda não revelados. Pedro caminhava pelo salão escutando apenas o eco dos próprios passos, seu rosto marcado por impaciência e inquietação. Sua fama de homem apaixonado precedia sua chegada, suas decisões, governadas mais pelo coração do que pela razão diplomática, eram motivo de alerta para todos à sua volta. Quando Constança entrou, envolta num véu fino como névoa, Pedro fez o gesto esperado, mas não era nela que sua atenção se fixava. Por trás da noiva, Inês de Castro surgia discreta, acompanhando-a como dama de companhia. Seus movimentos eram leves, porém calculados. Não havia joias em seu pescoço, mas ele parecia reluzir em contraste com os cabelos de fogo e, sobretudo, com aqueles olhos aguçados. Uma aura digna de rainha, mesmo sem coroa ou posição. As outras damas da corte cochichavam sobre sua beleza incomum, mas Inês era mais do que beleza. Ela era um polo de gravidade que fazia homens e mulheres girarem ao seu redor sem sequer perceberem. Durante a cerimônia de recepção, Pedro deveria estar absorto nas palavras do arcebispo, nas promessas e juramentos matrimoniais. Contudo, pela primeira vez, algo paralisou sua concentração. O olhar de Inês cruzou o salão e tocou o dele como uma brasa acesa. Não havia embaraço, ao oposto das damas que desviavam os olhos, ela sustentava o contato, quase desafiando-o a romper com o protocolo. Nesse momento, Constança percebeu a tensão, mas atribuiu ao nervosismo dos costumes reais. O rei Afonso IV, pai de Pedro, observava o filho com a sabedoria de quem reconhece tempestades antes mesmo de sentirem o cheiro da chuva. Ele não gostava da influência da família Castro, conhecia seus jogos políticos e sabia que alianças feitas pela força do sangue quase sempre terminavam em tragédia. Nos corredores sombrios da corte de Guimarães, cada gesto era observado, cada palavra interpretada como ameaça ou promessa. Pedro, herdeiro do trono português, tornará-se refém do olhar de Inês, uma dama castelhana cuja chegada incendiara os ânimos entre reis e súditos. Nada era óbvio, mas tudo era sentido, e na maneira furtiva como os olhares se cruzavam, no sobrevoo das mãos, na respiração suspensa que antecedia cada toque. Constança Manuel, esposa do príncipe, habitava entre dois mundos, o da dignidade régia e o da humilhação íntima. Ela era astuta, não permitia que a corte a visse vacilar, mas seu silêncio tornava-se cortina densa entre ela e Pedro. Na noite dos banquetes, Constança observava o marido esvair-se por alguém que parecia moldada pelas sombras e vontades proibidas. Nos aposentos, sentia o perfume de Inês como uma premonição, um fantasma suave que antecedia a ruína. O velho rei Afonso IV, sentado em seu trono de roble, via a corte como um tabuleiro de xadrez ensopado de veneno. Para ele, Inês não passava de uma arma de Castela, o rosto bonito de um plano de infiltração. Sua irritação crescia na mesma proporção em que via o filho perder-se, cada dia menos príncipe, cada dia mais homem apaixonado. Mandar Inês embora era como tentar banir o próprio desejo do ar, ela era agora parte da arquitetura política de Guimarães, escudo e espada nas mãos do herdeiro. O clima de conspiração atingiu o ápice numa noite de lua cheia. Os jardins do castelo eram tomados por jasmim florido e murmúrios de conspirações. Pedro aguardava Inês sob as árvores, longe dos olhos do mundo. Ele estava febril, a fronte úmida, repassando mentalmente todas as consequências daquele encontro. Quando Inês chegou, a tensão era como seda trançada entre eles. Ela se aproximou, toque sutil no pescoço, sorriso de quem conhece o abismo.
Pedro declarou, com voz trêmula e firme, que seu reino não tinha valor sem ela. A amante, ciente da sentença que assinava, aceitou o beijo que selaria tanto o amor quanto a tragédia. Com seu like, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Com seu comentário, eu aprendo e melhoro. Com seu compartilhamento, a gente cresce junto. E com sua inscrição, você não perde nenhuma nova publicação. Obrigado por tudo. Até a próxima. Com seu like, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Com seu comentário, eu aprendo e melhoro. Com seu compartilhamento, a gente cresce junto. E com sua inscrição, você não perde nenhuma nova publicação. Obrigado por tudo. Até a próxima.